One Piece nunca foi sobre romance. Oda já disse categoricamente que esse é um mangá sobre aventura e a história de amor dos personagens não vai ser o foco dessa narrativa. Mas hoje é dia dos namorados e o Oda nunca disse que o Luffy tá destinado a viver sem uma companheira. Por isso, esse é um vídeo especial onde a gente vai celebrar o amor e cravar quem será a parceira romântica do Luffy no final de One Piece. Pode ser que ele acabe solteiro como ele é atualmente? Pode sim, claro, mas no meio de tantos sonhos e tantas batalhas, eu quero falar sobre um sentimento raro. O amor que nasce do respeito e de uma sincera amizade. Hoje vamos falar de Monkey D. Luffy e sua futura rainha dos piratas, Margaret. E eu já quero deixar claro que ela não é só uma possibilidade romântica pro Luffy. Eu quero dizer nesse vídeo que ela é a única. Eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha e se você tá encucado com o que eu tô falando agora, eu te sugiro reassistir ou reler o arco de Amazon Lily com um olhar mais atento aos detalhes, às nuances e ao que rola também no ar, tá? Eu tenho esse sentimento desde a primeira vez que eu li One Piece e vai ser um prazer gigantesco compartilhar ele com vocês. Então deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo sentir essa paixão. Quando o Luffy é lançado em Amazon Lily, o mundo dele tá virado ao avesso. Ele acabou de perder a tripulação inteira, foi separado de tudo, jogado num território onde homens são proibidos. E a primeira pessoa que o encontra e o salva é exatamente a Margaret. Uma guerreira de Amazon Lily que, mesmo sendo ensinada desde sempre a temer e odiar os homens, vai romper esses tabus e partir em defesa do Luffy. O Oda poderia ter feito qualquer guerreira encontrá-lo, mas não. É ela, uma personagem que é colocada como uma figura central desse arco curto, sendo a pessoa que acha o Luffy, que mais mostra interesse nele e respeita ele mesmo sendo um homem. No geral, a Margaret é a mulher mais próxima do Luffy durante todo o arco de Amazon Lily, e tem em número mais interações do que a própria Boa Hancock, que inclusive é apresentada como uma figura antagônica nesse arco. Vamos lá. Amazon Lily não é só uma ilha de mulheres, é um lugar que construiu todo um sistema de medo e isolamento. Homens são lendas perigosas, são tabus, e a Margaret, logo depois de ser sequestrada pelo Luffy, um homem, vai quebrar esse paradigma com muita gentileza. Quando os dois estão sozinhos na floresta, a gente percebe que a Margaret aceita o Luffy simplesmente como ele é. Eles conversam, ela explica o funcionamento da ilha para ele, e os dois vão se aproximando pouco a pouco. Esse momento é talvez a conversa mais natural que o Luffy tem com uma mulher na série inteira. Ele a escuta, ela o compreende. Mas essa tranquilidade logo vai ser abalada pela chegada de Boa Hancock na ilha, que vai trazer a prisão do Luffy e o seu julgamento em praça pública. O que é bonito de se ver aqui é que quando o Luffy vai ser julgado, a Margaret, sem precisar, arrisca tudo para defender ele. Mesmo tendo conhecido há tão pouco tempo, ela já está cativada pela honestidade do Luffy e sua integridade é tanta que ela não pode deixar que uma injustiça seja cometida sem ela interferir. Ela precisa contar para todo mundo a verdade. Luffy é um homem gentil. A Margaret afirma que o Luffy não mentiu, que ele não tá tentando enganar ninguém e que realmente acredita nas palavras que ele tá dizendo. Ela enxerga a essência do Luffy, o que ele realmente é, e ainda tem coragem de bancar essas palavras perante a sua imperatriz, que certamente a puniria por isso. E o resultado óbvio é a punição. Margaret, a honesta, como a própria Hancock intitula, é transformada em pedra e o Luffy volta a ser julgado. E na sentença que ele precisa cumprir, a gente tem um dos momentos mais chocantes de toda a sua passagem pela Ilha das Mulheres. Em certa altura do combate, as irmãs da Hancock ameaçam destruir a estátua da Margaret, acabando com a sua vida. E a resposta a isso é de uma vontade tremenda. As espectadoras temem pela vida de sua amiga, e o Luffy literalmente desperta pela primeira vez o Haki do Rei com a capacidade de desmaiar pessoas. Ele já tinha usado antes para intimidar animais, mas é quando a Margaret está em perigo, quando a vida de sua amiga está prestes a ser destruída, que ele exala uma onda de choque desmaiando diversas espectadoras. Repito, a primeira vez que ele usa uma das técnicas mais lendárias e importantes de One Piece
é pela Margaret. O Luffy realmente se importa com ela, tanto que após superar a aprovação feita por Hancock e suas irmãs, ele parte direto em direção à outra Amazona, conferindo se cada parte dela tá inteira, se ela não tá quebrada em nenhum lugar que seja. E assim, é uma forma tão delicada de carinho que a gente até estranha, né? Porque a gente não vê o Luffy tendo isso normalmente. Ele, por ser tão forte e resistente, muitas vezes perde um pouco da linha no que diz respeito a entender o limite das outras pessoas. Mas com a Margaret é diferente, ele tem essa atenção. O mesmo cara que normalmente resolve tudo no grito e na porrada a ponto de socar a cara da própria Vivi, cara, aqui age com uma ternura quase inédita. E quando a Margaret é despetrificada, o Luffy fica tão feliz, cara, tão feliz. É uma emoção tão sincera. Só que tudo mencionado até agora foi só a base para a construção dessa relação, seja ela amorosa ou não. Eu senti essa vibe, esse clima da fagulha de uma paixão nascendo desde a floresta, mas o que vai acontecer na noite daquele mesmo dia é o que para mim definiu que, cara, esse sentimento tem margem para ser trabalhado se Eiichiro Oda assim quiser. Bom, o Luffy tá sendo super paparicado por todas as mulheres de Amazon Lily e se divertindo bastante, até que a obsessão delas o faz claramente ficar desconfortável na presença de todas. E para se aliviar dessa pressão, ele simplesmente foge junto da Margaret para um lugar onde os dois possam ficar a sós. Porque na presença dela, ele não se sente como estava se sentindo. Existe um conforto muito grande que um encontra no outro, nos dois escondidos a sós sob o luar. Essa interação deles nos telhados das casas é muito bonitinha. Tem uma suavidade e uma doçura que a gente normalmente não vê na obra. Não é um alívio cômico como a paixão da Hancock, não é uma relação escrachada de grandes amigos como a da Nami, é uma atmosfera. Eu não consigo assistir essa cena sem sentir que ali, entre os dois, existe um clima. E quem foi que nunca fugiu de uma festa cheia de gente pra ir pra um canto a sós com alguém? Na noite, no romance, a vibe, o clima, os sorrisos, os sentimentos. Parece tudo muito genuíno, muito sincero, honesto pra caramba, assim como os dois personagens são. A verdade é que, no meio de um período muito conturbado, logo após perder seus companheiros e sem ter ideia de como fazer para vê-los novamente, a Margaret foi uma verdadeira companheira nesse momento de dificuldade. E pensando no futuro, talvez esse seja o único tipo de amor possível pro Luffy. Um amor leve que não exige nada em troca, que só tá ali, que não tira a sua liberdade. O Oda sempre disse que nunca vai existir romance entre os membros do Chapéu de Palha, porque o amor deles é com a aventura. Mas isso não significa que o Luffy não possa um dia encontrar alguém fora do bando, que o faça se sentir ainda mais especial do que ele já é. Essa troca de sorrisos, meus queridos, não sejam inimigos do amor, tá? O que a Margaret sente pelo Luffy é muito genuíno, é criado com carinho, se desenvolveu através da honestidade presente entre os dois. E esse conceito, sendo a base de um relacionamento, é algo muito forte, é uma estabilidade muito poderosa. Ele se importa com ela e ela se importa com ele. É um momento curto, mas muito, muito precioso. Quase secreto, um suspiro no meio da dificuldade, como se o mundo todo, por um segundo, parasse só para eles dois. Nessa mesma noite, Luffy vai descobrir que o Ace vai ser executado e quem tá ao seu lado para dar suporte nessa ocasião é exatamente e obviamente a Margaret. Na manhã do dia seguinte, o garoto do Chapéu de Palha vai seguir sua jornada em direção a Impel Down, mas não antes de termos uma interação final com a Amazona. A despedida dos dois é singela, mas bonita. O olhar, o sorriso e até antes disso. O Luffy faz a promessa para Margaret de que um dia irá voltar para lá com seus companheiros, para finalmente, depois de todas as suas aventuras, viver ao lado de seu amor. Pera aí, não tem essa parte não? Quê? Não tem essa parte? Eu botei isso no Photoshop? Ah, cara, não acredito, mano. Enfim, a promessa não deixa de ser a promessa, né? Ele promete a Margaret de que um dia irá voltar pra lá com seus companheiros, gerando esse compromisso de reencontro. E é muito legal a gente ver que a Margaret, ela quer muito conhecer os Nakamas do Luffy, que na verdade são
a sua própria família. Então esse interesse genuíno dela, né, de querer conhecer os amigos que são a família dele, e o interesse dele também de trazer seus companheiros para ela conhecer, cara, é algo muito bonito e que precisa sim ser valorizado. Mas o que importa agora é que nesse breve adeus, as curtas, mas poderosas lembranças que eles viveram juntos vêm à mente da Margaret. Ele fazendo sua jangada e sendo salvo por ela. A alegria no rosto do Luffy depois de salvá-la do julgamento de Hancock. As risadas compartilhadas e, por fim, a falta que ele vai fazer no seu coração. A expressão dela, tão simples, traduz um sentimento verdadeiro. E todas as outras vezes que eles se veem, Oda faz questão de colocar alguma interação bonitinha. A Margaret é literalmente a primeira pessoa a aparecer no mangá de One Piece pós-time skip, chamando Luffy pra ir a Sabaody. Ela também o felicita, né, após os seus 2 anos de treinamento, deseja boa sorte nessa nova jornada e quando o vê partindo até comenta como seus companheiros parecem pessoas muito divertidas. E vamos ser justos aqui, você quer o Luffy com uma mulher ciumenta e controladora que fica bolada porque ele tem 2 mulheres na sua tripulação? Ou com alguém que fica feliz por ver que todos os seus companheiros são pessoas divertidas? Esse é o amanhecer do romance. 2 pessoas que se conheceram ali com 17 anos e a outra 16, agora tem 19 e a outra 18 e formam um belíssimo casal. Eu sinto que essa é uma pequena chama, uma fagulha esperando. Ele prometeu voltar e ela sabe que vai acontecer. Se One Piece tiver algum romance no final, e eu não digo nem um arco de desenvolvimento romântico de amor e tudo mais, mas sim um time skip que revele com quem cada um ficou, eu sinto que a Margaret não é só uma personagem que combina com o Luffy, eu sinto que ela é a única que já viveu algo verdadeiro nesse sentido com ele. No fim de tudo, quando o mundo estiver na paz, talvez o Luffy não precise mais correr, talvez ele possa parar, tal como Silvers Rayleigh parou, tal como o Gold Roger encontrou Swaruge. E quando esse momento chegar, eu espero que Luffy esteja nos braços da pessoa certa. E agora, pra concluir, sendo bem direto com vocês, tá? O Luffy não vai ficar com a Nami e o Luffy não vai ficar com a Boa Hancock. Claro, isso é a minha maneira de enxergar o amor em One Piece, também pautado nos comentários já feitos pelo Oda. Mas eu não quero de forma nenhuma te convencer a deixar de acreditar no que você já acredita. Se você sente que o Luffy e a Nami vão ficar juntos, maravilhoso. Se você sente que o Luffy e a Hancock vão ficar juntos, ótimo. Aqui ninguém é inimigo do amor, mas eu acredito que essas duas não vão ser um casal pro Luffy por alguns aspectos. A Nami é a irmã de aventura. Eu nunca vi o olhar do Luffy pra ela com outro tipo de carinho além do laço de Nakama. E se por acaso você está pensando naquela cena dele vendo ela no banho lá em Alabasta, eu te aconselho, inclusive, a ler o SBS do volume 54, tá? Onde o Oda deixa claro que o Luffy não tinha nenhuma intenção ali, nenhum interesse amoroso. E se tivesse sozinho, sem o Sop do lado dele para ser uma péssima influência, ele reagiria exatamente como reagiu ao ver a Hancock nua. Além do mais, no começo de One Piece, o Oda disse que não queria fazer um relacionamento amoroso entre nenhum personagem do bando. Em 2009, ele ressalta isso em uma entrevista em revista, dizendo que não vai ter romance. E agora, nos últimos anos, ele disse para o produtor executivo do live action de One Piece que uma das únicas proibições que ele faz nessa adaptação é que não tenha relação amorosa entre os personagens membros do bando dos Chapéus de Palha. Ou seja, Luffy e Nami não é pro Oda, apesar dele ter casado com uma mulher que interpretava a Nami. E sobre a Hancock, cara, eu acho mais complicado, tá? Eu não acho muito saudável. Inclusive, dentro do próprio mangá, essa paixão exagerada e incontrolável é retratada como uma doença. Ela idealiza o Luffy, é uma super fã, não tem um equilíbrio ali, né? Existe um distanciamento por ela colocar ele num pedestal. Então, cara, ela o admira por usar o Haki do Rei, é apaixonada por uma imagem do Luffy, pelo símbolo, né? E a real é que a dinâmica entre os dois é mais usada como um alívio cômico. A mulher mais bonita do mundo, que todo mundo quer, é apaixonada pelo protagonista que não tem olhos nenhum pra ela. E a Margaret, bom, eu acho que eu já deixei bem claro, né? E talvez nesse dia dos namorados, o verdadeiro tesouro que você possa encontrar é ter alguém como ela, que te veja e te ame da maneira que você é.
E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer na rotina dos bares, na noite, alguma coisa onde anda você. Meus queridos, nesse clima de paixão, nesse clima de amor aí estralando, que eu tenho certeza que muita gente vai criticar e falar mal nos comentários. E meus queridos, nesse clima de romance, paixão e amor, aqui eu concluo esse vídeo. Eu espero que você, do fundo do seu coração apaixonado, tenha gostado. E se nunca viu o Luffy e Margaret dessa forma, a partir de hoje, passe a pelo menos dar alguma atenção, ter algum sentimento voltado a essa possibilidade, tá bom? No mais, te peço encarecidamente para deixar aquele like, se inscrever no canal e esperar também, que aquela observação aqui tá muito avançado. Eu estou vendo a página do capítulo 1321 de One Piece. Luffy tá adulto e tá junto da Margaret. Oda Gênio, muito obrigado. A gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu! Explique-se. Você acha que o relacionamento do Luffy e da Margaret tem futuro? Muito. Muito futuro. Você enxerga esse romance? Eu acho que quem não enxerga é bobo. É Isso, tapado. mano. Não. Pô, cara.